Às vezes gostaríamos de dar um passo, sair do lugar. Refletimos no caminho para o trabalho, antes de dormir, na pausa para o café. E nos angustiamos quando olhamos em volta e percebemos que simplesmente não temos tempo. A rotina no trabalho e as tarefas diárias parecem nunca ter fim. Nossos sonhos e planos acabam ficando só nos pensamentos. Foi pensando nisso que surgiu a FGW, a Faculdade de Gestão Oli, uma faculdade à distância feita pensando em você, que trabalha, que se esforça, que sonha grande e que quer alavancar sua carreira profissional por completo e que principalmente quer evoluir como pessoa. A FGW modernizou o ensino à distância, tornando-o mais interativo, prático e eficiente, mas focando sempre em qualidade de ensino. Agora, sabe aquele tempo que você usava para refletir? Que tal usá-lo para construir seu futuro? FGW, a ponte para o futuro. Boa noite. Com grande alegria, nós iniciamos a aula inaugural da primeira turma do MBA em Justiça Restaurativa e Gestão de Conflitos. Uma alegria realmente ímpar, porque este MBA, para nós, é muito mais do que um curso a ser oferecido, mas é algo que traz para a comunidade, por meio da FGW, oportunidades de paz social, oportunidades de uma sociedade mais justa. E assim, a FGW, por meio desse MBA, também cumpre o seu papel
de responsabilidade social. E nós estamos aqui com um time para brilhantar essa noite, né? O professor Wagner, que é o CEO do Grupo Olha, a doutora Miralda, que é promotora de justiça, que vai nos brindar com a sua fala, e a professora Érica, que é a coordenadora do curso. Então vamos cumprimentar aqui os nossos participantes desse bate-papo. Professor Wagner, por favor, boa noite. Boa noite, professor Walter, boa noite, doutora Miralda, boa noite, Érica, boa noite a todos que estão nos acompanhando. E eu vou só repetir as palavras do professor Walter. Uma alegria imensa de estar aqui. Quem participou da elaboração e desse projeto como um todo sabe o que significa esse dia para a gente. Então, obrigado pela presença de todos, obrigado, doutora Miralda, pela sua participação conosco e tenho certeza que nós vamos marcar muito esse mercado com esse conceito de justiça restaurativa e gestão de conflitos. Obrigado a todos. Muito bom. Vamos ouvir aqui os cumprimentos e as considerações iniciais da coordenadora do curso, né, professora Érica, e depois, na sequência, a gente passa para a doutora Miralda, que já começa com a palavra dela também. Professora Érica, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Wagner. Boa noite, doutora. Boa noite, queridos alunos da nossa instituição, que estão todos animados aí para o início dessa MBA, que foi muito esperada. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vai ser uma noite abrilhantada pela doutora Miralda, que é de Minas e que vai trazer um conteúdo fantástico para a gente iniciar com o pé direito os nossos estudos. Então, sejam todos muito bem-vindos e boa noite. Muito obrigado. Bom, e ao cumprimentar os nossos alunos, eu quero fazer uma referência muito especial à primeira aluna matriculada nesse curso e uma grande entusiasta desse MBA, que é a doutora Mara Dourado, uma pessoa a quem estimamos muito, que trabalhamos, enfrentamos desafios juntos, e é uma pessoa que está no coração de todos nós, que pensa no bem comum. Então, em nome da doutora Mara, a primeira aluna a se matricular no curso, nós cumprimentamos a todos os demais alunos. E assim, nós passamos a palavra para a doutora Miralda, que vai cumprimentar a todos, vai fazer as suas considerações iniciais e também já vai nos brindar com a sua fala, né, sobre o tema. Doutora Miralda, boa noite, mais uma vez, muito obrigada, a palavra é sua. Muito obrigado, a palavra é sua. Muito obrigada, professor Walter. Antes de começar a minha fala, eu quero agradecer com muita sinceridade o convite que o professor Wagner, professor Walter e a minha querida Érica fez para estar aqui hoje. Eu me senti, de fato, muito honrada, muito lisonjeada e muito alegre mesmo de poder passar alguma coisa aqui para vocês logo no início desse curso. Para mim, isso é motivo de muita alegria e eu agradeço com sinceridade. E também cumprimento a todos vocês da FGW, da UOL e do IMM, que estão assim ajudando a propagar a justiça restaurativa e conseguiram formatar esse MBA, que é algo extremamente importante. Então, eu faço aqui já no início esses meus cumprimentos, esses elogios, porque realmente é motivo de muito elogio. Quero também saudar todos os alunos, né, dizer a todos que sejam bem-vindos à justiça restaurativa. Quem já conhece vai poder aprofundar mais um pouco, e quem não conhece vai poder fazer parte de um mundo diferenciado, mas que tem trazido os bons resultados em vários cantos do mundo e aqui no Brasil também. Quiçá possamos, através desse curso, aumentar ainda mais a atuação da justiça restaurativa em nossa sociedade. Então, com essas considerações e esses agradecimentos, eu vou pedir para exibir a minha tela para o Alan, que eu vou fazer uma pequena apresentação para vocês, para facilitar, para a gente começar esse bate-papo sobre justiça restaurativa e gestão de conflitos, né? Então, assim, conflitos é algo que tem preocupado muito a sociedade, né?
é algo que cada vez vem aumentando mais o nível de conflito em todos os cantos, né? Em vários segmentos, não é só conflito criminal, é conflito na escola, é conflito na família, é conflito na política e é conflito na medicina, e isso tudo acaba indo para a justiça, né? Então, muito tem se pensado hoje em formas diferentes de lidar com esses conflitos, de gerir esses conflitos. E, no caso aqui, eu acho assim, que é importante a gente falar o quanto é relevante um curso dessa natureza sobre justiça restaurativa como forma de gestão de um conflito. E por que eu penso que isso é extremamente relevante? E eu tenho que assim elogiar não só os organizadores, mas quem veio buscar esse curso. Por quê? Porque nós precisamos propagar o conhecimento. A justiça restaurativa, para algumas pessoas, é algo muito desconhecido. Alguns já ouviram falar, muitos já ouviram falar, mas não sabem bem o que é. E existe um certo preconceito de muitos em relação à justiça restaurativa, porque há uma falsa percepção de que ela seria um instrumento de passar a mão na cabeça de pessoas que fazem coisas muito erradas, como criminosos. Então, assim, isso causa uma certa rejeição por parte de algumas pessoas. E, por outro lado, essa rejeição também acontece porque não sabe do que se trata efetivamente a justiça restaurativa, quais são as técnicas que ela tem, quais são os métodos que ela utiliza, quais são os seus princípios. E só através do conhecimento, é só através do estudo, do ensino, do aprofundamento, de conhecer, através do conhecer, é que as pessoas vão poder aceitar a justiça restaurativa. Não só aplicar, mas aceitá-la como um instrumento para gerir um conflito. E a outra questão que eu destaco como sendo um motivo da importância de um curso dessa natureza é a formação qualificada das pessoas. Porque somente quando a gente qualifica as pessoas nesse Instituto da Justiça Restaurativa, assim como na mediação de conflitos, na conciliação, na negociação, o sucesso do trabalho ele vai depender muito da formação qualificada das pessoas. Então, não adianta a gente falar, olha, esse método é muito bom, está funcionando bem nos Estados Unidos, no Canadá, vamos colocar aqui? Vamos fazer assim, a gente leu aqui que funciona tal. Não adianta, a gente precisa de ter um conhecimento um pouco mais aprofundado, tomar pé da situação, conhecer os princípios, porque a formação qualificada é que vai garantir alguns resultados e esses resultados vão proporcionar que outras pessoas aceitem o método, que possam se livrar dos mitos que existem em torno da justiça restaurativa. E assim, seguindo, eu quero destacar para vocês por que a gente precisa de novas formas para gerir os conflitos. Por que hoje tem se falado de novos métodos, como justiça restaurativa, como mediação, como negociação, conciliação? Porque, gente, o sistema tradicional, com todo respeito às pessoas que fazem parte da justiça, que é composta por pessoas muito sérias, muitas pessoas comprometidas e com conhecimento, apesar disso tudo, o sistema, a gente precisa admitir que o sistema não atingiu plenamente a função de pacificação social. Nós temos a questão da morosidade da justiça, nós temos o aumento da criminalidade, que é algo que se vê a cada dia na rua, nas nossas casas, nas nossas portas, nos presídios. Então, assim, isso é algo que está evidente. A não recuperação dos delinquentes. A gente sabe que as pessoas entram no sistema penitenciário e muitas vezes saem pior do que entrou.
né? Isso é muito dito, mas tá, e aí, o que nós vamos fazer? O sistema de justiça não se propõe a melhorar isso tudo, né? Excesso de litigiosidade. Então, eu tenho muita gente vendo a justiça trabalhar, então todo mundo quer trazer mais serviço para a justiça. E aí, tudo vira motivo de litígio. Ah, eu tenho uma questão assim, eu vou para a justiça. Eu tenho uma questão assim, eu vou para a justiça e vai, todo mundo traz tudo para a justiça resolver. E aí o volume fica inatingível. E aí tudo fica judicializado. Nós temos a família judicializada, nós temos a saúde judicializada, nós temos as crianças com questões judiciais frequentemente, e nós temos agora também até a política judicializada. Tudo vai parar no judiciário. Então, a gente precisa de pensar em formas diferentes que possam trazer uma resposta melhor para a sociedade no sentido de pacificação de conflitos. E outra, existe a necessidade de buscar a verdadeira responsabilização e reparação de danos efetivos. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram a entregar tudo para que a justiça resolva. E então, ou para a justiça, ou para que alguém resolva. E aí, a justiça vem e resolve com a letra fria da lei, e você não consegue saber se, com a aplicação da lei, a pessoa se sentiu efetivamente responsável por aquilo que ela praticou. E outra, às vezes ela recebe uma punição ou é condenada, seja na justiça civil, seja na justiça criminal, ela foi condenada a algo, mas será que ela reparou o dano mesmo efetivamente? Será que o dano era material? Será que o dano era emocional? Como é que ficou essa questão? Né? Então, assim, a justiça restaurativa, ela vem nesse viés de procurar uma responsabilização efetiva das pessoas pelos seus problemas, sair da infantilização e vir assumir que tenho condição de resolver os meus conflitos de uma forma dialogada, mas com um efetivo comprometimento à reparação de danos. E a outra questão é a humanização da justiça. Por quê? Como eu disse, às vezes a justiça vem e aplica a lei, mas e a pessoa que está ali envolvida? Então, eu conversava há pouco com o professor Wagner, e ele dizia de uma vez que ele foi num presídio pela primeira vez, e ele olhando para aquelas pessoas, e foi uma coisa, assim, aterrorizadora. E aí, quando a justiça condena uma pessoa ao cárcere, será que a gente olhou? Será que a justiça viu que ali é um ser humano, que tem uma família ali atrás, que tem filhos, um homem e uma mulher que tem filhos, que tem uma história de vida? E, por outro lado, a vítima. A vítima foi, por muito tempo, esquecida na nossa sociedade. A vítima sequer era considerada como uma pessoa importante no processo criminal, por exemplo. Ela era simplesmente ouvida como informante, ela não era nem testemunha da situação. Então, a vítima ela ficava relegada em segundo plano, não se conheciam, né, até pouco tempo, formas de acolher essa vítima, de olhar para ela ou para os familiares dela. Então, essa humanização começou a ser percebida e a vítima começou a ser notada pelos doutrinadores e pelos estudiosos, que viram que esse sistema tradicional não estava sendo muito capaz de abarcar essas situações, essa humanização. Então, por isso, foram surgindo aos poucos novas formas de gerir o conflito, que não apenas a justiça. Uma questão que eu trouxe aqui apenas para ilustrar para vocês, mas eu deixei aqui um QR Code, que depois eu vou deixar esse material com a Érica também, para entregar para os alunos. Existe um levantamento que a justiça brasileira faz anualmente a respeito de volume de processos, número de processos, tempo que os processos demoram, e a gente tem aqui, olha, um exemplo claro de processos, quanto que dura um processo na justiça. Vários tribunais aqui, 4 anos, 3 anos,
4 anos, enfim, a média estadual geral de um processo no primeiro grau é 3 anos e 6 meses. E depois vai para o segundo grau, vão mais 8 meses. Então, assim, isso é a média. Tem processos que duram muito mais, tem processos que duram muito menos. E aí, então, como é que ficam as pessoas envolvidas nesse conflito até esperar uma solução? Essas pessoas ficam com a vida amarrada até que se resolva tudo? Daí, então, a importância de a gente tentar novas formas de dar uma satisfação para a sociedade. E veja, a questão não é diminuir o serviço da justiça que não dá conta. A questão é que as pessoas sejam realmente atendidas. E o que vem a ser essa justiça restaurativa? Tem várias definições, mas eu trouxe uma aqui para ilustrar que é um processo onde todas as pessoas ligadas de alguma forma a uma particular ofensa vêm discutir e resolver coletivamente as consequências práticas do ocorrido e suas implicações para o futuro. Essa definição é de Tony Marshall. Então, o que é o importante dessa definição? É que nesse processo, nesse movimento da justiça restaurativa, você vai trazer as pessoas para conversar sobre o ato e as suas implicações com vista ao futuro. Então, esse é um detalhe importante da justiça restaurativa. Você vai olhar para o futuro e não para trás, não para o que a pessoa fez, não o objetivo da pessoa se sentir culpada, mas sim da pessoa se responsabilizar, da pessoa perceber as implicações dos seus atos. Só que a justiça restaurativa, ela não vai trabalhar somente quando houver uma ofensa. Ela pode ser e deve ser usada também na questão preventiva, para motivar as pessoas a conversar, a dialogar. Ela tem as técnicas, que depois eu vou falar um pouco para vocês, e dentro dessas técnicas, as pessoas conseguem dialogar para resolver questões que lá na frente poderiam vir resultar em ofensas efetivas, danos efetivos. Então, ela também é utilizada na ausência de ofensas como forma de educar para a paz, como forma de educar para o diálogo. E quais são os objetivos, então, dessa justiça restaurativa? Né? Então, é atender necessidades, as causadoras do fato e as causadas pelo fato. Então, por que aquele fato aconteceu? Né? Por quê? Qual foi a necessidade não atendida que gerou esse ato? Então, é aí que a justiça o objetivo da justiça restaurativa é chegar aí. Por que isso foi praticado? E aí, quais as consequências? Olhar a vítima, né? Ver o ofendido. E aí também reparar os danos, quaisquer que sejam, inclusive os danos emocionais. Então, muitas vezes, um pedido de desculpas vale mais do que um pagamento de uma indenização. E outro objetivo é restaurar relacionamentos. Então, você transforma, através da justiça restaurativa, a realidade das pessoas. Né? Você sai da justiça, da conformação, que pega o fato e coloca o direito em cima, para uma justiça de transformação, onde as pessoas se percebem como seres humanos, onde as pessoas enxergam o outro, entendem a necessidade do outro, se coloca no lugar do outro. Né? Então, esses são os objetivos, assim, principais. E que metodologias a justiça usa? Em regra, vocês vão aprender isso no curso, mas são processos circulares, muito conhecidos aqui no Brasil, e o Brasil se tornou muito forte nesses processos circulares, que são conhecidos também como círculos de construção da paz, da Kay Pranes, que é uma americana que ensina essa metodologia com muita propriedade e muita grandeza. Existem também as conferências de grupos familiares, que aí são reuniões de famílias para resolver assuntos familiares. E aí tem também o da parte criminal, que é um dos mais difíceis, que é o encontro vítima e ofensor, que é o que eu acho que a gente precisa trabalhar, a gente precisa aprender a fazer para poder agir no Brasil, porque todos têm medo de implantar esse encontro vítima e ofensor, porque existe
a necessidade de ter um preparo, um conhecimento, para poder fazer a coisa bem feita e desmistificar esse medo que todos têm, inclusive as pessoas que estão na justiça, de implantar a justiça restaurativa. Então, vamos falar um pouco agora dos caminhos percorridos até aqui, né? A justiça restaurativa, ela vem de longa data, os princípios dela, não ela como está sistematizada hoje, mas a gente já percorreu caminhos nas nossas civilizações antigas com práticas que são muito semelhantes ao que faz-se hoje na justiça restaurativa, as práticas circulares. Então, nós vamos encontrar tribos de aborígenes na Nova Zelândia, na Austrália, e outras civilizações antigas, indígenas, que usavam os círculos para resolver os assuntos da comunidade. Então, as pessoas se sentavam em círculo para resolver questões, dialogar, e dali não saíam até que não se resolvesse a questão ofensiva, ou problema, ou conflito, ou a decisão que eles queriam tomar. E isso foi retomado no mundo moderno por alguns países, como Estados Unidos, Canadá, a própria Austrália, e eles foram revendo isso e incorporando essas práticas para aplicar em pequenos crimes, para aplicar principalmente na infância e juventude, que era uma forma mais, vamos dizer assim, mais fácil de se começar a implantar, e aí começou a se difundir na nossa civilização moderna. A própria ONU, a certa altura, começou a baixar resoluções disciplinando a possibilidade de utilização da justiça restaurativa. E aí veio no Brasil também, esse movimento começou a entrar aqui, né? Eu acredito que tenha sido mais depois do ano 2000, né? Nesse século, onde começou a aparecer as primeiras experiências, tudo começou com alguns juízes muito corajosos que foram para fora, que estudaram e trouxeram isso. Eu penso que Rio Grande do Sul, Brasília foram os primeiros assim a começar isso de uma maneira mais efetiva, até que, posteriormente, já nessa última década, o CNJ houve por bem baixar uma resolução para trazer isso de uma forma um pouco mais sistematizada. Entretanto, não existe ainda uma lei que regule a justiça restaurativa no Brasil. E como que nós estamos hoje? Hoje, no Judiciário, existe um estudo feito pelo Conselho Nacional de Justiça ano passado. Esse estudo foi publicado num manual que é uma coleta de dados que foi feito com pesquisa em todos os tribunais do Brasil, e a gente já sabe que 44 tribunais do Brasil têm a justiça restaurativa implantada de alguma forma. Não todos iguais, porque não existia uma sistematização ainda, só há pouco tempo que ela veio pelo CNJ, mas não existe lei, né? E aí, ouvindo esses tribunais que aplicam, que têm de alguma forma, quando a gente fala 44 tribunais, não quer dizer que todos os estados já estejam aplicando em todas as cidades, não. É que às vezes um tribunal, por exemplo, o Tribunal de Minas Gerais, tem identificado 1, 2 ou 3 comarcas, 1, 2, 3 comarcas que fazem. E aí, então, é considerado como aquele tribunal usa, mas não que já está sistematizado em todas as comarcas. Também o Ministério Público começou a se envolver com isso, muitos procuraram se aprofundar no assunto, até que veio. Então, o CNJ regulamentou a situação em 2016, e antes disso, o Conselho Nacional do Ministério Público regulamentou, e foi em 2014. Nesse período aqui, o Ministério Público regulamentou antes, e o CNJ veio depois. Nesse período, tivemos algumas divergências, porque o Ministério Público já queria colocar a justiça restaurativa em alguns crimes, como de violência doméstica, alguns crimes menores, mas não existia uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, e alguns
problemas surgiram em decorrência disso, porque o Ministério Público queria aplicar e o CNJ não tinha divulgado a resolução e alguns juízes não queriam encampar. Mas hoje, com as duas regulamentações, juízes e promotores já estão mais inclinados para isso. Claro que não é 100%, mas existem muitos juízes que estão encantados com os benefícios que a justiça restaurativa pode trazer. Então, a coisa já não está mais assim tão afastada, que todo mundo está com tanto medo. O fato do Conselho Nacional, tanto de Justiça como do Ministério Público, colocar uma regulamentação, trouxe um olhar diferenciado, porque nessa regulamentação eles colocam capacitação, como será a capacitação, quem serão os capacitados, e isso tudo vai começando a abrir a mente de juízes, de promotores, que eram mais, vamos dizer assim, conservadores, não por maldade, mas por desconhecimento. Então, esse progresso a gente sente. Alguns exemplos aqui, só para destacar, não vamos falar sobre isso, mas eu não poderia deixar de dizer que Ponta Grossa é destaque no cenário nacional na implantação da justiça restaurativa em diversos segmentos. Trabalham com violência doméstica. Acredito que a doutora Larissa, uma juíza espetacular, vai estar nesse curso em algum momento, se não, uma outra oportunidade, ouçam a doutora Larissa, porque ela realmente é adepta à justiça restaurativa e levou para Ponta Grossa com muita propriedade, ao lado do Ministério Público, da doutora Vanessa também, que lá encampou, de modo que em Ponta Grossa existem muitos segmentos que adotam a justiça restaurativa. Belo Horizonte, eu coloquei Belo Horizonte porque é o que eu mais sei que existe de justiça restaurativa efetivamente. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com o Ministério Público, lançou aí o programa NOS, que objetiva a implantação da justiça restaurativa em escolas, naquela linha do educar para a paz, porque você educando nas escolas, você consegue melhorar o futuro, né? A gente está tendo dificuldade, talvez, de aplicar a justiça restaurativa lá na ponta com o criminoso, e se você aplicar ela aqui na base, na educação, né, ensinando as crianças e os estudantes a dialogarem para resolver conflitos, você tem mais chance de uma sociedade melhor. E aí o Tribunal de Justiça tem esse projeto em parceria com o Ministério Público que supervisiona esse projeto, chama-se Projeto NOS. Rio Grande do Sul, que é também expert no assunto, né, doutor Leoberto Branch e doutor Conze, Ministério Público e magistratura extremamente representada e com vanguardismo nesse campo da justiça restaurativa. Alagoas, temos a notícia agora, em 2021, de implantação de um núcleo de justiça restaurativa. Brasília também já toca vários projetos de justiça restaurativa, assim como São Paulo. Onde que a gente pode usar a justiça restaurativa, minha gente? Em muitos lugares, nos conflitos familiares diversos, divórcio, separação, com filhos menores, conflitos de guarda, disputa de guarda, de questões de visitas, questões de alimentos, questão também familiar relativa a cuidadores de pessoas interditadas, incapacitadas, né, que são pessoas muito sofridas, aqueles que olham pelo interditado ou incapacitado, né? Na infância e na adolescência, você pode usar com grandes possibilidades, seja para medidas de proteção com familiares, seja para infratores em meio aberto, por exemplo, medidas socioeducativas em meio aberto, seja com familiares, né? Ambientes de acolhimento, as casas que abrigam adolescentes e crianças como medida de proteção, as casas que abrigam idosos, as casas que abrigam também infratores internados, que são os centros de internação. Esses ambientes são ambientes que podem ter muitos conflitos com as pessoas que trabalham no ambiente. Então, a justiça restaurativa tem técnicas que podem ser colocadas para ajudar essas pessoas que trabalham, que cuidam dos outros,
e que tem muitos problemas lá na sua própria casa, mas, além disso, tem os problemas da instituição para administrar, que às vezes tem uma sobrecarga excessiva, essas pessoas, esses ambientes são férteis para a justiça restaurativa e suas técnicas. As escolas, que são a minha paixão, eu acho que nas escolas você consegue grandes avanços, e aí não só com os estudantes, mas com os professores, que são pessoas cansadas, estressadas por violência, muitas vezes, da escola, cansadas pelas suas lutas de suas próprias casas e pelo estresse do movimento da escola. Então, trabalhar com o público, professores, educadores, servidores das escolas e também com alunos, traz efeitos maravilhosos. Eu sou testemunha disso, porque eu mesma consegui, durante um ano, acompanhar um trabalho dessa natureza aqui em Uberaba, fazendo círculos restaurativos em algumas escolas. E eu pude ouvir de professoras que, assim, o fato de trabalhar com o corpo docente trouxe uma melhora significativa no ambiente escolar. Outro público, aí vamos mais para a parte criminal, encarcerados. Então, se não conseguimos trabalhar naquela questão encontro ofensor e vítima ainda, porque isso é algo recente para a gente, então vamos trabalhar, e muitos têm trabalhado, com os encarcerados, na conscientização, trabalhar realmente a responsabilização de quem já foi condenado. O mesmo se diz em relação aos infratores internados. E aqui também o acolhimento às vítimas, o acolhimento das vítimas, que é aquele que esteve por muitos e muitos anos esquecido nos processos e dentro da justiça. A vítima é alguém extremamente afetado pela infração. A vítima, a família. Então, a justiça restaurativa aqui oferece grandes benefícios. E, por último, algo que não dá para explicar agora, nessa visão superficial inicial, mas é o acordo de não persecução penal, que é um acordo que foi aprovado por lei agora, onde o Ministério Público pode fazer acordo com o infrator para não ser processado, como aquilo que a gente vê nos filmes americanos, né? É mais ou menos aquilo, mas tem regras, tem muitos requisitos. Mas, em alguns casos, o Ministério Público vai poder propor acordos para um autor de uma infração penal. Tem vários requisitos, mas eu vejo aqui, e alguns estão vendo também, uma porta de entrada para a justiça restaurativa dentro da área penal, antes da condenação, antes do processo efetivamente. Muito bem, eu não sei se eu já estou estourando o tempo, mas rapidamente aqui, vou colocar para vocês algumas áreas. 5 minutos? Vamos lá, rapidinho então. Onde já estamos usando esse levantamento que eu disse para vocês que o Conselho Nacional fez, com todos os tribunais do país, onde que está sendo utilizado essas práticas da justiça restaurativa. Infância e juventude é o que está em primeiro lugar. Gente, e faz todo sentido, porque nós precisamos de cuidar da nossa base. Não é só porque o adolescente não pode ser considerado um criminoso, não é só por isso e também isso, mas é porque a infância, é porque a base, o início é importante. Então, a maioria tem trabalhado com justiça restaurativa nessa área. Área criminal, infrações leves, violência doméstica, fortalecimento de vínculos, infância e juventude com medidas protetivas, conflitos de família, aí são as ações, né, da área de família, separação, divórcio, guarda, essas coisas. Área administrativa, gestão de pessoas, isso é legal, porque, assim, os tribunais perceberam que até trabalhar com as pessoas que trabalham no ambiente da justiça, né, pode ser num abrigo de infrator, pode ser dentro do próprio sistema judiciário, e aí a gente pode pensar também no ambiente corporativo privado, né? Por que não trabalhar as pessoas que estão no ambiente corporativo e precisam ser ouvidas? Às vezes o estresse não permite, a tensão do trabalho não permite que as pessoas falem. Então é um outro ambiente também, embora não conste aqui, é claro. Outros conflitos, enfim. Então aqui a gente pode ver, eu acho interessante de destacar onde já está sendo usado. Como usamos? A justiça tem usado, via de regra no Brasil, tem usado os círculos de construção da paz,
baseados em Keypranes, que eu falei para vocês. O processo circular, os círculos restaurativos, que é tudo mais ou menos o mesmo princípio, alguns mudam os nomes, mas o princípio é esse, trabalhar em círculo para que as pessoas se vejam, para que as pessoas tenham oportunidade igual de fala, e tudo isso que vocês vão aprender no curso. Mediação e conferência vítima-ofensor, grupos familiares, e aqui o tribunal recebeu a informação de constelações familiares, que, a meu ver, não se enquadraria na justiça restaurativa, mas isso é um dado que consta no manual do CNJ, lá no levantamento feito pelo CNJ. Como começar? Para concluir, eu vou dizer como a gente vai começar a trabalhar com a justiça restaurativa. Como muitos já começaram, podemos começar com conhecimento e capacitação. Isso que vai acontecer aqui nesse MBA. Como podemos começar? Com criatividade, com parcerias. Se a gente for ficar esperando uma situação ideal e 100% para trabalhar com justiça restaurativa, nós não vamos conseguir. Nós temos que usar da nossa criatividade, e o brasileiro é criativo, e temos que fazer as parcerias. Nesse estudo do Conselho Nacional de Justiça, foi muito identificado que a maioria trabalha com parceria. Parceria com escolas, parceria com universidades, com institutos, como o IMM, por exemplo, com o Ministério Público, com as secretarias de educação, enfim, parcerias. E mais, boa vontade. Se não houver boa vontade, não teremos como sair do lugar. A boa vontade, e é isso que nós precisamos ter. Boa vontade para sair desse estado que nós estamos, porque acho que é geral, essa falta de satisfação com a resolução desse conflito intenso social. É isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Eu acho que atingi um pouquinho, passei um pouquinho do tempo, mas eu quero dizer a vocês que vão estudar, fazer esse curso agora, né? Desejar muito boa sorte, que vocês consigam se aprofundar e apaixonar pela justiça restaurativa, que é algo muito gratificante. Apesar de se chamar justiça, não é só pessoas da justiça que se envolvem com ela é multidisciplinar, pessoas de várias áreas podem e devem trabalhar com justiça restaurativa. Eu desejo muito sucesso para vocês, muita sorte, obrigada por me ouvirem, e como presente para vocês, eu vou pedir ao Alan, ao encerrar a minha fala, que coloque um vídeo que expressa o que eu penso em relação a tudo que estamos vivendo. Alan, por favor. Lá bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os recos tocarem, atira-se. E, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança, e em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá, bem devagarinho, para que não esqueçam: o meu nome é Esperança. muito bom mesmo, doutora, muito bom, que bacana. E terminar com essa mensagem, né? A esperança que nós temos que carregar conosco sempre. Eu vou aproveitar aqui que eu estou aqui fazendo essas considerações e já vou registrar o seguinte, alguns comentários bacanas aqui no chat, onde a gente pôde ver comentários, né, dos nossos alunos, dos nossos convidados, inclusive com a Érica respondendo, né? A gente viu aqui o Alisson falando da pena que carrega o viés punitivo e deixa de cumprir o papel social, e a Érica comenta da necessidade de abordar a reparação e a reinserção. E depois a gente teve aqui um comentário bacana da doutora Mara, que foi complementado pelo Reginaldo Cavalaro, e a doutora Mara comenta
realmente no sentido de, com as práticas restaurativas, a justiça aprende a escutar o cidadão. Este, por sua vez, reflete sobre seus atos, suas responsabilidades e assume o protagonismo na solução dos seus próprios conflitos. E aí eu lembrei da fala da doutora Minalva, só um minuto. Eu lembrei da fala da doutora Minalva quando ela coloca o cidadão participando do processo. Ela comenta que a vítima, que muitas vezes não faz parte do processo, nesse caso, ela passa a participar, ela passa a ser ouvida. E o próprio autor, que muitas vezes era julgado, ele também tem a oportunidade de se expressar e também de reconciliar, a oportunidade de cumprir o seu papel, como se diz, amenizando aquele problema que ele causou. Então, nós estamos falando disso que a doutora Mara comentou, né? Do escutar o cidadão, tanto a vítima quanto o autor. E aí, doutora Minalva, nesse sentido, a gente percebe o seguinte: para que aconteça esse processo da justiça restaurativa, é preciso que as partes estejam interessadas em participar, né? Se o autor, por exemplo, não reconhecer pelo menos parte do seu erro, e se ele não se predispor à participação, a justiça restaurativa não acontece. É isso mesmo, doutora? Por favor. É exatamente isso, professor. A justiça restaurativa, um dos princípios basilares dela é a voluntariedade. Só participa do processo quem aceita, né? E essa aceitação implica abrir-se ao diálogo, abrir-se à conversa. Então, a voluntariedade é um dos princípios basilares, assim como a confidencialidade, né? Tudo que acontece dentro de uma prática restaurativa é algo bastante confidencial. E aí, então, se o autor de uma infração, por exemplo, não tem o desejo de participar, a prática não vai ocorrer. Existe um autor famoso, um escritor, que trabalhou com justiça restaurativa puramente criminal mesmo nos Estados Unidos, que chama Howard Zehr. Ele diz o seguinte, que muitas das vezes é pior para o criminoso olhar frente a frente com a vítima e assumir a sua responsabilidade do que receber uma determinada condenação. Que essa dor de chegar na frente da vítima, muitas vezes pode ser muito pior. Então, por isso que algumas pessoas não conseguem enfrentar a vítima, né, depois numa situação restaurativa. Então, com muita propriedade, o senhor lembra desse tema, professor, que há necessidade de que a pessoa esteja disposta a participar e assumir a sua responsabilidade perante a situação. Muito obrigado. Professor Wagner, professora Érica. Doutora Miralda, eu queria fazer uma pergunta de um entendimento de uma pessoa que está totalmente fora desse universo, que é do jurídico, tá? Na minha cabeça, e acho que na maioria das pessoas, quando a gente tem um problema que chega à justiça, eu ofendo ou fui ofendido por alguém, representa-se por um advogado que vai perante o juiz e decide, de acordo com a legislação, por A ou por B, com penas ou outra coisa desse tipo. Na prática, no dia a dia, como que esse processo de justiça restaurativa se instala? Quando que ele começa? Por que ele pode ser diferente dessa prática que, pelo menos, está na nossa cabeça como regra da justiça? Isso, no ambiente da justiça, existem diferenças em relação aos procedimentos, né? Como eu digo, na verdade, a justiça restaurativa ainda não tem uma lei que regulamente. Então, tudo baseia-se muito em resoluções que os tribunais vão estabelecendo para colocar um itinerário ou um procedimento dessa natureza. Mas, via de regra, por exemplo, se é um processo da área de família, por exemplo, então levou-se lá para a vara de família a situação X envolvendo as crianças ali,
tem a questão de uma avó que faz alienação parental e tem o pai que não exerce a visita, etc. O processo chega na justiça. O juiz, ao ler o processo, ou o processo, vai ali encaminhar para o serviço de justiça restaurativa, caso ele exista no fórum. Muitos tribunais, muitos fóruns estão montando os núcleos de justiça restaurativa. Então, aí ele pega, manda, envia esse processo lá para o CEJUS, que é o Centro de Solução de Conflitos, onde geralmente fica instalado o núcleo de justiça restaurativa. E lá o processo vai para uma equipe que vai facilitar o conflito ali. Se for uma parte criminal, vai depender da regulamentação também. Vamos supor que seja um pequeno furto, um crime de juizado especial, que é onde tem mais tido oportunidade de aplicar na parte criminal, porque, como eu disse, para crimes violentos ainda não há, assim, uma aplicação muito expressiva no país. Mas para pequenos crimes, crimes de menor potencial ofensivo, é a mesma coisa. Vai depender também da regulamentação. Mas, via de regra, o promotor ofereceu a denúncia. Crime X, fulano praticou tal contra B, né? A contra B. Vai para o juiz. O juiz poderá, eventualmente, encaminhar o processo para o núcleo de justiça restaurativa do fórum. E então, aí, o responsável... Pode falar. Desculpa. O responsável por startar o processo é o juiz. O processo de justiça restaurativa. Dentro do ambiente judiciário, sim. Ok. Vai depender, porque assim, pode acontecer, porque, veja, não existe lei. Então, pode acontecer de alguém falar, não, isso não existe. Porque o senhor sabe que o ambiente jurídico é voltado para a lei. Então, tem lei para isso, não vou mandar, eu não concordo, isso não é prático, isso não está no Código de Processo Civil. Então, eventualmente, algum poderá falar isso, e é o que estava acontecendo até então. Mas agora, com a regulamentação do Conselho Nacional, nós já temos um avanço, né? Mas ainda há um caminho longo a percorrer por causa da nossa tradição legalista no país. Então, isso não é uma rotina nos fóruns todos. Isso é nos locais que já se implantou a justiça restaurativa. Mas existe a possibilidade de fazer procedimentos restaurativos incentivados pela justiça fora do ambiente, incentivados ou não, fora do ambiente forense. Por exemplo, dentro dos abrigos, dentro das casas de menor infratores, dentro das penitenciárias. Então, lá pode acontecer a prática restaurativa fora de um processo, mas é uma prática que se faz lá com o objetivo de gerar uma ressocialização do encarcerado, uma reconexão dele com a família que ele deixou do lado de fora, né? Porque muitas vezes acontece isso. Outro dia eu vi uma figurinha assim, a pessoa saiu da cadeia, né, do presídio, e a hora que ela chegou do lado de fora, não tinha ninguém esperando para ela, para onde eu vou? Porque muitas vezes a família também já deu adeus. Então, essa reconexão pode ser feita pela justiça restaurativa, e aí vai da boa vontade, da criatividade de criarem programas dessa natureza nesses espaços. Eu não sei se eu consegui me fazer entender, professor. Não, sim. Eu acho que fica claro, e fica claro também que o processo ele não está restrito ao ambiente jurídico, né? Ele, na verdade, pode ir para uma escola, para uma família, para qualquer ambiente, utilizando essas práticas para mediar e resolver conflitos, é isso? Perfeitamente. Inclusive, eu acho que Ponta Grossa, a Érica podia até falar um pouco da experiência de ter levado a justiça restaurativa, porque quando a gente fala justiça, não é necessariamente justiça, mas são técnicas da justiça restaurativa. É a metodologia da justiça restaurativa que vai para outros espaços. E, então, a Érica, eu acho que podia falar sobre a aplicação e utilização na rede, nos CRAS, CREAS. Poderia, Érica, complementar? Sim, doutora. Eu até estava esperando uma oportunidade até para pensar isso que a doutora estava falando, né? A doutora estava falando e eu estava lembrando que muito fácil a aplicação dentro da Polícia Militar, das guardas municipais,
que às vezes não precisa o processo, né, uma briga, algo que tenha acontecido na escola. Agora mesmo, estava antes da nossa palestra aqui, da nossa aula, o cara bateu na frente de uma motoqueira aqui do meu prédio, né, e fugiu. Né? Como que vai ser resolvido isso? Vai judicializar isso? Eles não poderiam ter conversado de uma outra forma, chegado à patrulha, ou chegado o carro da polícia militar e resolvido isso de uma forma não violenta e tentando que as partes, né, se entendessem ali? Então, pode ser para esse espaço, né, polícia militar, guarda municipal, não é restrito ao judiciário. E aí eu fico lembrando também muito das questões corporativas, né? Agora com a pandemia, eu tenho percebido assim que as empresas têm tido muita dificuldade quando o colaborador precisa se ausentar para ficar com o ente, às vezes é o sogro, às vezes é a esposa, ou algum parente que não tem condições, que não tem ninguém que fique lá. O colaborador tem que sair da empresa para fazer esse atendimento, e muitas vezes o encarregado direto tem uma reação, né, porque ele é subordinado a alguém, uma reação de não, né, não é teu parente de primeiro grau, sogro, enfim, pode usar dessa linguagem, mas pode resolver de uma outra forma, né, que esse pequeno conflito não precisa gerar uma demanda trabalhista, não precisa sobrecarregar nem o RH da empresa, nem o colaborador. Ele pode trabalhar num ambiente saudável, onde todos consigam dialogar. Então, acho que isso, nesse momento em especial que a gente tem vivido no país, né, com tantas discussões também, como a doutora trouxe, da questão política, que nós estávamos conversando ontem, antes, né, da nossa entrada aqui, a doutora falava de se eu gosto de maçã e falo para alguém, você gosta de maçã? E a pessoa fala, não gosto. Por que você odeia maçã? Mas a pessoa não falou isso, né? Então, nós estamos muito nesse cabo de guerra, digamos assim, com as pessoas. E não há essa necessidade, né? Se a gente souber dialogar de uma forma diferente, então por isso que cabe em muitos lugares e não só judicializar, né, as ações. Dá para fazer coisas fora. E isso os nossos alunos da FGW vão ser imersos nesse novo mundo aí para descobrir que a gestão de conflitos ela é coisa do nosso cotidiano, né? Que o conflito não é mal existir conflitos, mas a forma como a gente encara ele, resolve ele, conversa sobre ele, que a gente tem que ter uma técnica diferente. Então, fico bem feliz de poder dizer que são muitos os lugares onde a gente pode aplicar. Legal. Sem querer monopolizar o tema e o espaço aqui, mas mais uma colocação. Quando a senhora coloca que 3,6 anos é o tempo médio de resolução na justiça, eu imagino que isso na justiça restaurativa caia absurdamente, né? Resolve-se problemas de maneira muito mais rápida do que se judicializados. Com certeza, né? Mas, assim, a gente precisa de pensar, professor, que para isso nós temos também que ter pessoas qualificadas para trabalhar, porque o volume de processos é grande. Então, se você tem, sei lá, 100 processos que entram por mês na vara de família, por exemplo, e se você for encaminhar todos também, né, ou 50%, sei lá, você tem que ter uma equipe ali que atenda aquela demanda, porque senão a gente gera o congestionamento lá na equipe da justiça restaurativa, né? Sim. Mas a possibilidade de resolução mais rápida, e aí, o que eu penso, sabe, professor? Nós não podemos também esquecer que existem outras técnicas, além do julgamento, outras formas de solução de conflito. Eu acredito que vai ter uma aula sobre isso, não é, Érica? Porque nós podemos trabalhar, porque nem tudo precisa ser justiça restaurativa, nem todo conflito pode ter esse perfil, mas pode ser negociado, pode ser conciliado, ou pode ser mediado. Então, quando você percebe que você tem várias portas de solução, você pode pulverizar isso, né, de maneira que ninguém se sobrecarregue, que você consiga solucionar de forma mais rápida vários tipos de conflito.
Então, a solução é bem mais rápida mesmo. Agora, a gente precisa realmente ter pessoas, ter equipes para trabalhar, né? Esse é um problema que a justiça tem enfrentado, porque, como tudo é muito novo em termos de sistematização, veja, já tem muito tempo que se fala em justiça restaurativa, mas muitos projetos são tocados de maneira magnífica, mas muitos dependem das pessoas e não do sistema. Então, se o juiz trabalha com aquele projeto naquela comarca, é fantástico, mas o juiz foi transferido. Aí quem vai assumir aquele projeto? Então, por conta disso, nem sempre os projetos caminham tanto, porque não há uma sistematização a nível nacional geral. Mas eu acredito que com esse início de regulamentação pelo Conselho, eu acho que as coisas vão caminhar. Uma outra coisa que, assim, eu gosto de falar, eu nem sei se devo, mas eu vou falar, já vou falar, assim, a justiça costuma trabalhar muito com voluntários. E trabalhar com voluntários é muito bom, é maravilhoso. Os voluntários são pessoas dedicadíssimas e com perfil para a coisa. E o que é melhor no voluntário é que ele tem o perfil, ele vai trabalhar com aquilo porque ele gosta, e não porque ele é servidor do lugar X e foi trabalhar. Só que é muito difícil uma pessoa se dedicar exclusivamente ao trabalho voluntário, porque ela sai da sua casa, atravessa a cidade e chega no fórum, trabalha da 1 até as 6 da tarde, exclusivamente como voluntário, paga seu ônibus para voltar para casa e paga o seu combustível, etc. Então, isso tem sido uma dificuldade. Então, assim, por isso que se faz parcerias com entidades privadas, para que essas entidades privadas forneçam as pessoas. A justiça tem pensado em remunerar, não assim, pelo menos de maneira simbólica, alguns facilitadores, para poder contribuir, para que eles possam se locomover, para que eles tenham uma certa dignidade também, porque, né, é um trabalho relevante. Então, muita coisa ainda vai acontecer nessa área para poder melhorar a absorção da demanda, que é grande. Realmente o tema é muito instigante e amplo, né? O que eu concluo aqui, né, nessa fala da doutora Miralva, quando ela fala das pessoas estarem habilitadas, ela cita voluntários, e por outro lado ela fala, se for judicializado, na hora que ela responde o professor Wagner, que a gente conclui o seguinte, que existem os processos judicializados, e que aí, claro, vai partir do juiz, né, a abertura desse processo de justiça restaurativa, mas também tem a justiça restaurativa, vamos dizer assim, extrajudicial, né, que é aquela que pode ser mais abrangente, que aplica-se a diversas áreas. Porque o que a gente observa é que são dois lados antagônicos, né, entre a punição, talvez, não sei, e a compensação entre as partes, né? Mas aí eu queria fazer um comentário, até para puxar aqui a fala da doutora Miralda, que é o seguinte, a gente está acostumado a ouvir a justiça, e olha, quando eu falo em justiça, permitam-me trazer esse raciocínio, não só para o meio judicial, mas também, conforme foi dito aqui, na família, na empresa, em qualquer lugar onde tenham mais pessoas e que possam haver conflitos. E aí, quando há alguém que foge às regras e que, de certa forma, prejudica outra pessoa, volto a dizer, pode acontecer na família, no condomínio, na empresa, etc., mas também pode ir para a justiça. O que se costuma ver é uma imposição de limite, é um controle, né? Uma tentativa de controlar. E a justiça restaurativa, ela busca a ajuda, o apoio, né? Então, por meio do que se convenciona, vai se punir. Mas do lado de cá, pode-se ter uma ideia de que algo esteja sendo permissivo, ou talvez até pior do que isso, negligente. Mas a gente conclui, né, e eu queria que a doutora Miral falasse sobre isso, é que na justiça restaurativa não quer dizer que não há punição.
Ou seja, há uma conciliação, há uma busca de solução, mas não é permissividade e nem é negligência. Ou seja, há um acordo, mas ela é punitiva também. É isso mesmo, doutora? É isso mesmo. Essa é a compreensão que falta muito às pessoas. Porque, assim, talvez quando a gente fala justiça restaurativa não trabalha com punição, mas trabalha com responsabilização. E aí que às vezes as pessoas pensam, então não tem punição, mas tem a punição, só que ela é entendida como uma responsabilização da pessoa, ela assume e ela entende que ela precisa pagar por aquilo que ela fez, que ela precisa, ela sente no dever de não é se punir, mas se responsabilizar e dar uma contrapartida em função do ato que ela praticou. Então, não é essa questão de passar a mão na cabeça, de ficar elas por elas, só ali na conversa, não é isso. A questão é mais profunda. A Kay Pranes fala que assim, quando você aplica essa questão em algumas comunidades que aplicam a justiça restaurativa, na sua essência mesmo, de definir a pena, às vezes os círculos da comunidade para resolver aquela questão dura horas e horas e horas e horas e horas e vai noite adentro e às vezes até o dia seguinte para poder terminar de resolver uma situação até que todos concluam que aquela punição é a melhor para a pessoa. Eu penso que essa justiça restaurativa pura, no sentido amplo, de a comunidade, a vítima e o ofensor decidir a pena, ainda nós estamos um pouco longe dessa pureza da justiça restaurativa. É por isso que eu gosto muito do desembargador Leonardo Brancher, que ele fala que a gente vai indo meio que pelas beiradas, né? Então a gente vai aplicando a justiça restaurativa de outras formas, até que a gente amadureça, esteja nesse ponto de aplicar dessa forma pura. Então, nós vamos aqui reunidos, família, sociedade e justiça, decidir a pena. Eu acho que a gente ainda não consegue esse nível de maturidade com tanta rapidez. Nós temos que treinar a justiça restaurativa ainda nesses outros espaços, né, para poder chegar lá. Eu até queria ouvir a Érica, o que você acha disso? Se você também acha que a gente precisa amadurecer mais para esse ponto, Érica. Eu acho, doutora, que a nossa criatividade, como a doutora tinha colocado, ela é grande o suficiente para ter projetos, né, em vários locais, e a justiça restaurativa, a doutora Larissa também sempre fala que ela é como água, né, que ela vai, né, ela encontra um lugarzinho para chegar, né, ela não chega chegando, né, ela encontra realmente um lugarzinho e uma forma de chegar na pessoa, né. E a prática restaurativa, a prática circular, esses métodos autocompositivos, eles são sempre um convite para as pessoas, né? Eles não são nenhuma imposição, nenhuma obrigação. E aqui em Ponta Grossa, quando você falava, doutora, os projetos que tem de não percussão penal, a gente já tem um projeto aqui em andamento, né, de não persecução penal, tem projetos com homens que são os ofensores, né, nos casos de violência doméstica. Estamos trabalhando com as vítimas também de traumas e vítimas que ficam, né, vítimas secundárias, que a mulher foi morta por feminicídio, mas ficou a mãe, ficou a família. Então, todos esses projetos, eles são abarcados, eles têm espaço, né, seja para mediação de conflitos, seja para a justiça restaurativa. Então, é muito fácil da pessoa chegar no Sejusc, chegar num lugar, num fórum, e relatar isso para alguém, e essa pessoa falar, para esse teu problema, para esse teu conflito, a gente tem A, B e C, e a pessoa poder escolher pelo qual ela quer ser atendida, né, e não vir alguém terceiro, um juiz, e decidir o que é melhor para aquela família, para aquela situação, para aquele adolescente, enfim. E tudo isso, a justiça restaurativa, ela
ela pode ser transformada, né, em vários projetos, né? Então, acho que essa riqueza do diálogo, da criatividade, dela poder ser aplicada, quando o professor Walter falava de reunião de condomínios, eu não pude fazer aqui no condomínio da minha casa ainda, onde eu moro, né? Mas é perfeito, professor. Quando o senhor coloca assim, reunião de condomínio, às vezes, né, é uma discussão simples ali de onde vai aplicar aquele fundo de reserva, qual que é a benfeitoria que o prédio ou o condomínio está precisando no momento. As pessoas podem sentar e conversar sobre isso, né, de uma forma pacífica, onde todos têm a oportunidade e serão ouvidos, né, e a sua voz será respeitada. Isso a gente precisa exercitar muito, né. Eu gostei da dica do professor Walter, e eu acho uma boa ideia, professor. Obrigado. É porque, como a gente não é da área, não somos operadores do direito, às vezes a gente fica tentando buscar exemplos, né, de como se aplica essa ideia, né? E aí, enquanto vocês falavam agora por último, eu fiquei pensando assim, numa família, por exemplo, antigamente, né, era muito na base da punição, né? De repente o filho fazia alguma coisa que era indevida, ele apanhava, né? Numa empresa, às vezes a forma de resolver o problema é mandar embora logo, mas será que não seria? Vem cá, vamos conversar, vamos verificar, ou seja, em cima dessa ideia, né, que até foi dito assim, sei lá, de algumas técnicas, alguns processos, mas eu fico pensando assim, talvez até num conjunto sei lá, de uma filosofia, de um conjunto de princípios, alguma coisa assim, para poder aplicar isso nas diversas áreas do comportamento humano, né, da relação social entre pessoas. Perfeito. Professora Érica, e uma dúvida aí. Os nossos alunos vão trabalhar cases nesse sentido? Eles vão pegar situações em vários momentos, em várias situações diferentes, vão trabalhar isso em sala de aula? Fala um pouquinho disso para a gente. Sim, professora, a gente tem pensado muito isso com a professora Sebastiana. O pós na prática, ele vai ser costurado para isso, para que o nosso aluno, então, ele consiga, com o professor nas aulas ao vivo, ele vai ter aquela interação, vai ter os exercícios, e tudo isso vai ser amarrado de uma forma que ele saia da sala de aula e já acenda aquela luzinha, eu já sei onde aplicar, eu já sei como fazer, eu já sei onde isso pode funcionar, eu já sei de que forma que eu vou me relacionar com o meu filho, com a minha esposa, com o meu chefe. Então, isso a gente está pensando muito, com muito carinho nisso, para que teoria e prática trabalhem juntas, né? E quero também dar um agradecimento especial aos nossos professores que aceitaram essa ideia, que estão empenhados nisso, né? Então, a nossa primeira disciplina é com o Dr. Rodrigo Dias, ele vai falar, vai fazer uma introdução sobre o conflito e as maneiras que esse conflito se apresenta, né? E ele é um juiz aqui do Paraná, juiz da infância e juventude, e tem se esmerado muito na nossa disciplina, então acho que vai ser de grande valia aí para todos os alunos. Eu estou muito animada para a aula de terça-feira. E a gente aproveita a oportunidade, né, professor Wagner, para todos os que estão assistindo, né, ainda dá tempo de trazermos novos alunos para o nosso curso, né? As aulas começam na próxima semana, essa semana está tendo essa recepção, essa ambientação, mas vocês que estão nos assistindo, que conhecem pessoas que possam ter interesse, fiquem à vontade, peça para quem entra em contato, ainda podem participar dessa primeira turma. Professor Wagner, ia comentar, por favor? Não, é só, assim, eu tinha certeza que um projeto elaborado pela Érica e pela professora Tchanin não teria uma característica diferente dessa, né? Porque é o que a gente, quando eu falo, a FGW nasceu com esse conceito, de colocar a prática dentro de sala de aula e discutir isso, porque é isso que ensina, é isso que faz com que a gente reflita melhor sobre a aprendizagem, né? Então, fico muito feliz que tem esse viés e tenho certeza que a gente vai impactar a vida desses alunos de forma extremamente significativa. E só, fugindo um pouquinho até do tema, mas quando eu falo de impactar, eu falo que quando a gente desenhou a FGW, lá em 2019, antes da pandemia, a gente tinha um outro cenário, uma das coisas que a gente sempre falava é exatamente, nós temos que impactar a vida das pessoas, né? A educação, se não fizer isso, ela não fez nada, né?
E eu fico assim, eu tenho um orgulho muito grande de dizer que nós temos um aluno de 70 anos de idade na Bahia, tá? 70 anos, num pique que eu nunca vi igual, e ele disse para a gente dessa alegria de estar estudando, tá? E já deixou claro, ele se envolve muito com cooperativas, ele trabalha numa cooperativa ainda, num ambiente de cooperativas de crédito, e disse para a gente o seguinte, que o curso de administração, para ele, é só o começo, porque ele vai fazer uma pós-graduação ainda. Sabe? E quando eu vejo uma pessoa de 70 anos falando isso, eu sinto o seguinte, nós estamos cumprindo o nosso papel, nós estamos impactando a vida de algumas pessoas de forma muito positiva, e eu fico muito feliz com esse exemplo, e tenho contado desse exemplo, porque foi uma surpresa muito agradável conhecer esse nosso aluno. E é muito bacana, né? Eu estava vendo aqui no chat as pessoas se identificando, né? De Porto Alegre, Santa Maria, outro de Minas Gerais e por aí vai. É essa possibilidade do ensino à distância, né? De trazer professores lá do Paraná, ou seja, dos diversos estados, alunos dos diversos estados, e promover essa interação. E é diferente daquele ensino à distância em que se disponibiliza o material, os vídeos e o aluno se vira. Mas aqui não, na FGW tem o material disponibilizado, mas tem um momento na sala de aula do professor, dos alunos, da troca de experiências, e aí, com certeza, o ensino, né, o aprendizado, ele fica muito maior. Pessoal, eu queria, assim, de certa forma, até pedir desculpas, porque eu mesmo ainda tinha outros questionamentos a serem feitos, mas são 21 horas e 13 minutos, né? A gente já passou um pouquinho. Eu queria me desculpar, mas, assim, gostaria de passar para as considerações finais, né? E para a gente poder encerrar, porque é bom também a gente ter um tempinho para essa consideração final, né? Professora Érica, podemos começar por você? Claro, professor, claro. Eu confesso que ainda estou arrepiada aqui com a fala do professor Wagner, desse nosso aluno de 70 anos, e eu acho que esse é o caminho de uma educação transformadora, né? Uma educação que toca a alma do aluno e que faz com que ele se sinta vivo, não importa a idade que ele tiver, né? O conhecimento é para todos, em todos os locais, em todas as idades. Então, estou muito feliz de estar fazendo parte desse time da FGW. Queria agradecer imensamente a professora Sebastiana, que tem sido meu apoio dentro da instituição. Queria muito agradecer aos alunos que estão confiando a nós, né, o seu tempo precioso junto conosco, né, estão acreditando nisso. Foi tudo pensado com muito carinho, com muito cuidado. Agradecer demais o professor Walter, né, por estar conosco também nessa caminhada. Professor Wagner, meu amigo Wagner, um abraço, muito obrigada pela acolhida dentro da instituição. Tenho certeza que você não vai se arrepender, eu estou dando o meu melhor. E Miralda, minha amiga, doutora, estou com muita saudade, né? Espero revê-la em breve. Estou muito feliz e muito animada para essa nova empreitada, né? Então, aos alunos, sejam bem-vindos, boa noite a todos e minha gratidão eterna a vocês. Muito obrigado, professora Érica, muito obrigado. Vamos ouvir, então, as considerações finais da doutora Miralda. Por favor, doutora. Bom, mais uma vez eu quero agradecer ao professor Wagner por essa iniciativa, pelo convite, que tanto me honrou, né, e me alegrou. Também ao professor Walter pela generosidade, gentileza, de que fez contatos anteriores para fazer um teste e tudo mais. Muito grata mesmo. Ao Alan, que fez o teste hoje comigo para verificar se estava tudo nos conformes, né? Minha gratidão também. E a minha gratidão eterna à Érica, que me apresentou o mundo da justiça restaurativa, né? Mas, assim, efetivamente na prática, porque eu antes só conhecia na teoria. E aí eu fui conhecer a prática através dela, do Instituto Mundo Melhor. Quero dar os parabéns a vocês que estão todos envolvidos nesse projeto. Uma das coisas que eu acho mais gostoso nessas andanças aí da justiça restaurativa é ouvir a Érica falar. Eu nunca conheci uma pessoa que tenha uma fala tão doce, tão encantadora, e ainda por cima com o sotaque lá da minha terra, né?
Então, tem tudo de bom. É muito bom sempre encontrar você nesses eventos. Está faltando encontrar pessoalmente agora. E aos alunos, né, eu desejo boa sorte, que vocês encontrem aí caminhos para trabalhar com a justiça restaurativa. Ela é realmente muito ampla, tem vários ambientes onde ela pode ser trabalhada, e um dos ambientes que a gente pode trabalhar é até dentro da casa da gente, né? A Érica me ensinou, e eu realmente apliquei e consegui fazer círculos na família, que é algo muito bom também, tem muito efeito. E desejo, então, todo sucesso para vocês, que tenham uma caminhada aí, uma trajetória fantástica até o final do curso. Aí. Parabéns a todos, boa sorte. Muito obrigado, doutora Miralda. Bom, eu vou me despedir de vocês também, depois eu passo a palavra para o professor Wagner, que fecha. Mas como que eu poderia me despedir, né? Claro, agradecendo muito, né? A Érica, que juntamente com a professora Tianinha, a quem nós devemos muitos agradecimentos também, e nesse caso até para destacar o entusiasmo da professora Tianinha com esse curso, tanto é que ela vai ser inclusive aluna do curso também. E então, Érica, esse curso vem para ocupar um espaço na FGW que muito nos orgulha, né? Porque a gente percebe o quanto isso pode ser bom para a sociedade, né? O quanto isso pode trazer resultados positivos para a comunidade em geral, acima de tudo, né? Então, ficam os nossos agradecimentos dessa forma. Doutora Miralda, que bacana, né, ouvi-la, que prazer conhecê-la, que bom, né, poder trocar essas ideias, refletir e aprender, né, nessa noite aqui, juntamente com os nossos alunos. Aos nossos queridos alunos, muito obrigado pela atenção, por terem escolhido a FGW. Estamos confiantes de que vocês serão muito felizes convivendo com o time de professores, com a Érica, com a professora Tiani, que todos os que compõem esse curso, porque realmente é um time muito bacana. E a hora que eu vejo o perfil dos alunos também, eu conheço alguns, eu sei da formação deles, eu fico pensando, puxa vida, não tem como dar errado, vai ser muito bacana. Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos, e eu passo a palavra para o professor Wagner, então, que encerra a nossa aula inaugural. Por favor, professor. Obrigado, professor Walter. A palavra não tem outra a não ser gratidão, um agradecimento mesmo por tudo, pelo envolvimento, né? Que o Instituto Mundo Melhor, a Érica, que nos ajudou a entender um pouco mais desse universo, a professora Tianinha está aqui no chat elogiando a fala fácil e agradável da Érica, né? Que já foi destacada aí pela doutora Miralda. Então, assim, gratidão por tudo, obrigado, doutora Miralda. Não posso deixar de agradecer também a doutora Mara, que foi parceira de primeira hora. A hora que a gente falou nisso, ela comprou a ideia de uma facilidade muito grande. Então, assim, a todos que se envolveram. Se ficar citando nomes é difícil, que a gente acaba esquecendo alguns nomes, mas obrigado a todos que se envolveram. Contem com a gente. O professor Vinícius faz um comentário no chat aqui, que eu acho que é o que a gente tenta falar sempre. Isso é fazer ensino à distância sem distância, sabe? É esse envolvimento, é esse carinho, é esse abraço que a gente quer, é esse acolhimento que a gente quer levar para a sala de aula, e é isso que a gente vai trabalhar para fazer, eu tenho certeza, tá? Muito obrigado a todos os alunos e todos que se envolveram no projeto. Sucesso para nós. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Às vezes gostaríamos de dar um passo, sair do lugar. Refletimos no caminho para o trabalho, antes de dormir, na pausa para o café. E nos angustiamos quando olhamos em volta e percebemos que simplesmente não temos tempo. A rotina no trabalho e as tarefas diárias parecem nunca ter fim. Nossos sonhos e planos acabam ficando só nos pensamentos. Foi pensando nisso que surgiu a FGW, a Faculdade de Gestão UOLI, uma faculdade à distância feita pensando em você, que trabalha, que se esforça, que sonha grande e que quer alavancar sua carreira profissional por completo e que, principalmente, quer evoluir como pessoa. A FGW modernizou o ensino à distância, tornando-o mais interativo, prático e eficiente, mas focando sempre em qualidade de ensino. Agora, sabe aquele tempo que você usava para refletir? Que tal usá-lo para construir seu futuro? FGW.
Ponte para o futuro.